Um povo guerreiro, poderoso, insistente. Entretanto, a guerra não é a única coisa que faz parte do seu cotidiano. Conhecidos por atacarem, pilharem, dominarem e destruírem, esse povo é conhecido em toda a história como o povo que dominou uma boa parte da Europa e fez reis tremerem na base. No vídeo de hoje, vamos estar falando sobre o povo que tem sobre si o lendário deus nórdico Thor como um símbolo e Odin, o pai de todos. Hoje falaremos de um tema que muita gente gosta e votou e tá aqui e é para vocês. Hoje falaremos sobre o lendário povo guerreiro, os Vikings. Saberemos alguns detalhes importantes a respeito deles e alguns nomes que eu sei que você já está imaginando de quem eu estou falando. Tudo isso e mais aqui no canal Jornada na História. Galera, antes de mais nada, já gostaria de pedir a você, vai deixando o like no vídeo, porque é muito importante aqui para o canal Jornada na História. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte de um dos canais que está crescendo no Brasil e no mundo. Venha aprender com a gente, venha fazer parte dessa família, tá bom? Galera, coloquei a votação lá, vocês escolheram e hoje vamos estar falando sobre o povo guerreiro, o povo viking. Até porque, galera, quando falamos sobre os vikings, o que passa na sua cabeça? Eu sei que para alguns pode imaginar um homem branco, barbudo, com um capacete com 2 chifres, um machado na mão, um escudo e uma espada. Essa é a visão que muita gente tem dos vikings. Ou até mesmo a visão que nós temos devido às séries de TV ou filmes que nos é mostrado de um homem bárbaro com uma clava na mão. Mas será que os vikings, eles eram essa visão? Será que essa visão que nós temos dos vikings é a correta? Bom, para compreendermos quem realmente eram os vikings, nós temos que entender a sua história. Os vikings, ou viking, era um povo que tinha o seu processo de expansão entre o século 8 ao século 11 depois de Cristo. Eles eram um povo nórdico, escandinavo, que vinha da região norte da Europa e se localizavam, eles viajavam e se expandiam na região da Rússia, da Islândia, entre vários locais de onde vieram, como a Suécia, enfim. Só que o grande detalhe sobre o povo viking é que o termo viking não era utilizado por eles. Que isso, professor? O termo viking era aplicado das pessoas a eles. O termo viking quer dizer aquele que vai em viagem, ou aquele que se esconde, porque poderia também expressar como vik, aquele que se esconde, porque... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O povo viking, ele tinha a praticidade de atacar, fugir ou se esconder. Ainda não está entendendo? Vamos lá. Galera, o povo viking tinha uma habilidade especial e era conhecido por se mergulhar no mar através das navegações. Eles tinham uma embarcação chamada Dracarys, e eu não estou falando de Game of Thrones. Dracarys significa dragão, que era uma embarcação que eu sei que você já viu em filme, que na ponta do barco há uma cabeça de dragão esculpida, e dentro dessa cabeça a embarcação era rápida e prática no ataque e na fuga. E os vikings, eles tinham essa praticidade de adentrar nessa embarcação, ir ao encontro de novas terras e novos locais, pilhar, pegar toda a pilhagem, colocar dentro do navio e voltar para casa. Essa era a praticidade. Só que o detalhe também interessante sobre o povo viking é que eles tinham a possibilidade de se esconder em fiordes, que são um tipo de geleiras, aonde eles se escondiam e quando passava um navio, eles iam e atacavam e mergulhavam, porque eles praticavam a pirataria. O povo viking também teve a praticidade de se adentrar na agricultura, porque eles chegavam no local, dominavam aquela região, implantavam a agricultura e permanecia por ali, montando uma nova colônia. Ou seja, a visão que nós temos de um povo apenas bárbaro, dominador e saqueador é um pouco fraca, não é mesmo? Eles eram muito
além disso. Mas vamos lá. Eu sei que há muitos nomes conhecidos no meio dos vikings, como Ragnar Lothbrok, Bjorn, Lagertha, que eu sei que você vê a série Vikings e você está se amarrando em ouvir o nome deles aqui. Mas dentro disso, nós tivemos também alguns vikings que foram importantes para a própria história e desenvolvimento do povo viking. É importante saber que os vikings eram um povo tão poderoso, que invadiram regiões como a Bretanha, chegando até mesmo ocasionar sítio em algumas cidades, ou seja, havia uma cidade, eles adentravam, cercavam aquela cidade para atacar e às vezes só saíam através de uma negociação. Uma coisa também interessante a saber sobre o povo viking é que eles também possuíam um tipo de classe social. Eles tinham o rei, eles tinham também os barões. E dentro disso, eles tinham essa questão de dominação entre o seu povo. Só que alguns detalhes sobre o povo viking que é muito importante você saber. Pessoal, vocês têm que compreender que os vikings, além de ser um povo guerreiro e dominador, como vocês puderam ver anteriormente, o povo viking também tinha a capacidade de explorar e descobrir novas terras. Temos o exemplo de Eric Leveson, que ele conseguiu chegar até a região da América do Norte. E até hoje nos Estados Unidos é comemorado esse dia. Ou seja, para pensar, bem antes da descoberta de Colombo, um viking conseguiu chegar até a região do norte dos Estados Unidos. E isso aconteceu durante um período entre o século X e o século XI. Já pararam para ter essa ideia? E galera, outra coisa também importante a se saber sobre os vikings é que normalmente nós já temos uma ideia predisposta deles, certo? De um homem com machado, chapéu de um capacete com chifre, escudo, tudo mais. Entretanto, galera, como era a descrição de um homem, de um viking? Bom, normalmente os vikings eles usavam um capacete, mas sem chifre, e usavam uma lança. Por que a lança? É por causa da religião viking. A religião viking, como você conhece, é composta de vários deuses, até porque eles eram politeístas até a cristianização que ocorreu em algumas regiões da Europa, os converteram ao cristianismo. Entretanto, antes da conversão, eles adoravam os deuses nórdicos e o principal deus da religião viking era Odin, pai de todos, e como vocês conhecem devido aos filmes da Marvel, pai de Thor, que eu tô até com a camisa, de Loki, Baldur, que não é muito falado, e conhecido também como Senhor de Asgard. Odin tinha a famosa lança Gungnir, que causava um poder de destruição muito grande. Entretanto, é necessário você saber algumas coisas da religião dos vikings. Além de adorar Odin, Thor, que era muito famoso, os vikings praticavam sacrifícios aos deuses. Só que eles não eram muito frequentes em relação à religião deles. Acontecia durante um determinado período de tempo, eles vinham, adoravam os deuses, prestavam o seu culto e era por ali, através de festivais de inverno, enfim. E também nos funerais. Para quem não conhece, um funeral viking era de uma forma única, porque colocava-se o morto dentro de uma embarcação. Essa embarcação ela tomava rumo em meio ao mar ou meio ao lago, e um flecheiro vinha e atirava a flecha pegando fogo, para que assim, ao ter contato com a embarcação, aquela embarcação junto com o corpo pegando fogo pudesse agradar aos deuses e chegando assim em Valhalla. Eu vou falar de Valhalla depois, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Na visão viking, Odin não é como é visto muito nos filmes e em desenhos animados. Odin era visto como alguém cruel, alguém terrível, alguém áspero, mas também alguém que poderia ser inspirador em poesias, sacrificou algumas coisas de sua vida, inclusive um dos seus olhos pela sabedoria. E uma coisa interessante também sobre a religião viking é que eles praticavam, como eu falei, sacrifícios. Entretanto, sacrifícios humanos também.
Eu sei que talvez você possa ter visto já a série Viking, que foi feita pelo a History, que até hoje persiste essa série. Você vai notar que em algum episódio, se você não quiser tomar spoiler, é melhor pausar o vídeo e ir para outro vídeo aqui do canal. Eu vou falar. Há um sacrifício humano acontecendo na série. Isso era uma realidade da cultura viking, da cultura nórdica, desse povo germânico. Eles realmente praticavam o sacrifício humano. Isso acontecia de verdade. E uma das coisas também que faz parte da história dos vikings, da sua religião, é a participação das lendas. Como assim, professor? Bom, os vikings eles acreditavam em elfos, em anões, acreditavam em dragões e acreditavam na Yggdrasil. O que é Yggdrasil ou Yggdrasil? A Yggdrasil era simplesmente a árvore que regia os 9 reinos, e eu não vou falar os 9 reinos aqui, até porque eu não sei falar muito bem o dialeto deles. Posso apenas citar alguns como Jotunheim, Hel, Alfheim, enfim. Cada reino possuía uma criatura, ou se melhor, criaturas místicas que viviam naquele lugar, e até mesmo Asgard, local onde era a morada dos deuses. E dentro disso, galera, nós podemos ter a ideia de como era a mentalidade do povo viking. E agora voltando um pouquinho mais para a realidade, deixando um pouquinho a religião deles do lado, para vocês terem uma ideia, galera, o povo viking se expandiu tanto, 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 que eles chegaram até mesmo a adentrar e invadir Constantinopla. Entretanto, com um acordo comercial entre bizantino e os vikings, conseguiu evitar a invasão da cidade. Entretanto, no século IX ocorreu uma das maiores invasões dentro da Europa, na verdade, na Inglaterra, a invasão do grande exército pagão, aonde alguns vikings, liderados pelos filhos de Ragnar Lothbrok, invadiram a Inglaterra, tornando assim um dos momentos mais terríveis e tenebrosos da história inglesa. Eu sei que você deve estar ansioso para saber, professor, Ragnar Lothbrok existiu? E aí? Ragnar realmente existiu? Bom, bebe uma água, fica tranquilo, vou falar. Gente, Ragnar Lothbrok é considerado historicamente como uma lenda, como uma figura lendária de um rei, e às vezes a sua própria história foi baseada em histórias de outros reis vikings. Ele é considerado como rei da Dinamarca e também rei da Suécia. É considerado que ele teve 3 esposas, Lagertha, Aslaga e uma outra esposa que também está aparecendo aí para vocês. E um de seus filhos foi Bjorn, que também foi participativo da grande invasão pagã. Mas e aí, professor? Bom, a sua história vai o tornar conhecido em toda a mitologia viking. Há de se dizer que ele viveu entre o século VIII e o século IX. E ele foi um grande rei e um grande dominador. Há 2 vertentes em sua morte. A primeira é que ele foi lançado em um poço cheio de serpentes venenosas, e a outra foi que, durante a invasão para a França, ele pegou uma grande febre e acabou morrendo. Mas a sua figura lendária ecoa em várias gerações sobre a história do lendário rei Ragnar Lothbrok. Gente, para vocês terem uma ideia, os vikings chegaram a invadir não somente a Inglaterra, mas como a França, adentrando até mesmo pelo rio Sena. Ou seja, a estratégia de guerra deles era tão intensa, que nada poderia pará-los em suas invasões. E para encaminhar um pouco para o final, voltando aqui até mesmo para religião, como eu falei, o povo viking ele era um povo guerreiro e também comercial, pois eles praticavam o comércio com outros povos. Mas, professor, por que eles faziam tudo isso? Bom, o povo viking era um povo guerreiro. E a ideia deles era, quando eu cair em combate, eu quero adentrar os portões de Valhalla. O que era Valhalla? Bom, Valhalla, na visão deles, era o local do descanso dos mortos. Não um descanso, para ser mais exato. Porque era assim, quando um guerreiro viking ele morria, dentro da mitologia nórdica,
uma metade ficava com Odin e outra metade ficava com Freya, mãe de Thor, esposa de Odin. Mas ambas as partes eram preparadas para a guerra. E que guerra seria essa, professor? Simples. Na mitologia nórdica, depois do período dos deuses, há de acontecer o crepúsculo dos deuses, aonde vai ocorrer o Ragnarok. E eu sei que vocês conhecem o que é o Ragnarok. O Ragnarok é o período onde vai ocorrer o fim do universo, o fim dos tempos na cultura viking. Nela vai haver um embate entre Odin e Fenrir, entre Thor e a serpente de Midgard, que envolve a Terra. Ou seja, gente, uma grande peleja vai acontecer e os deuses morrerão. Então, dentro de Valhalla, com 580 portas e vários escudos de ouro que cobrem aquele salão, Odin prepara o exército de guerreiros caídos para lutar a última batalha. Há de se entender que a cristianização dos vikings mexeu um pouco com a sua cultura. Até porque há de se dizer que o crepúsculo dos deuses dos vikings seria o fim daquela era, mas o início de uma nova era com um novo deus, que no caso seria o cristianismo adentrando a religião dos vikings. É essa a visão. Porque se você for notar, muitos reis nórdicos se converteram ao cristianismo e tiveram contato. Tanto que até mesmo dentro da série Vikings é mostrado que o próprio Ragnar se converte ao cristianismo. Galera, há muita coisa a ser dita sobre os vikings. Se for falar tudo aqui, não dá. Para finalizar, tá bom? Os vikings foi um povo, como já falei, foi um povo guerreiro, um povo dominador, saqueava e se expandia. Mas uma pergunta se levanta e é: por que a influência tão grande do povo viking atualmente? Galera, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, não se espantem. A visão que nós temos hoje dos vikings, na verdade, é uma visão criada no século XVIII, uma romantização a respeito da figura dos vikings, do o selvagem, do homem bárbaro. Tudo isso foi uma visão romantizada, criada e passada a nós. Mas quem não fica exaltado quando vê a figura de um guerreiro viking, um lutador, e até mesmo a figura de Thor, o deus do trovão que tornou-se tão popular devido aos filmes da Marvel? Bom, essa é a história do povo do mar, do povo nórdico, o povo viking. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele ficou meio grande, mas é interessante você saber sobre esse povo que é tão incrível. Um povo que envolve mistério, entre outras coisas. Ah, e mais uma coisa antes de terminar o vídeo. Eu queria agradecer a você. Nós chegamos a 400 inscritos aqui no YouTube, galera. Eu sei que pode não parecer muito, mas pra mim é. Esse projeto começou do nada e você é participante disso, você que está me assistindo. Por isso só posso dizer a você, obrigado. Primeiro eu agradeço a Deus, que me deu forças para começar esse projeto, me deu inspiração. E a você que tem me aguentado pacientemente a cada vídeo, quarta e sexta. Às vezes eu olho e vejo, caramba, cheguei até aqui. Mas é pela ajuda de vocês. Por isso indica para os amigos, vamos tornar a história conhecida. Eu sei que às vezes a história é vista como uma matéria tão chata, mas por que ela tem que ser chata? Por que não torná-la mais interessante, não é mesmo? E ó, vai lá nos seguir nas nossas redes sociais. Vai lá, tem matéria lá, tu vai gostar. E ó, estamos em 400, né? Mas com a meta, hashtag rumo a 1000 inscritos. Como já falei antes, vamos tornar o canal Jornada na História conhecido no Brasil e no mundo. Bom, eu, como sempre digo, vou ficando por aqui. E você continua estudando, se preparando, aprendendo e apoiando o canal Jornada na História. Muito obrigado. Tchau, tchau.